Alô, alô, escandonautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Guerras do Brasil.doc, da Netflix. Mas se você não for inscrito no canal, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, vai nessezinho aqui, ó, que eu falo de filmes, de série, documentário, de livro, uma infinidade de coisas, vai lá e confere. Finalmente, meu Deus, um documentário de história feito por historiadores. Finalmente, a gente tem vivido, não sei vocês, né, que talvez não conheçam tanto a realidade do mundo acadêmico, da história e etc. Mas no ano passado para cá aconteceram vários documentários, foram feitos vários documentários extremamente enviesados sobre a história do Brasil e sobre a história do mundo, né? Alguns exemplos, não sei se vocês já ouviram falar daquele Brasil Paralelo, tem uma infinidade de documentários dele com esse tipo de tema, aquele também, a história politicamente incorreta que saiu no History Channel, extremamente enviesado. E quando eu digo extremamente enviesado, aí também eu não quero entrar justamente nesse debate maniqueísta do o MEC comunista, as universidades comunistas, eu não quero cair nisso. Mas a história é uma disciplina e é uma ciência, né? É um trabalho que tem um método próprio e existem ferramentas próprias que você usa para que aquele produto que você está fazendo ali de pesquisa se torne algo aceitável dentro daquela comunidade acadêmica. Tem várias pessoas que podem, de fato, se debruçar no método de pesquisa historiográfico e conseguir fazer um bom método de pesquisa e apresentar um bom trabalho com isso. De modo geral, é interessante que esse trabalho seja deixado para os historiadores, que são as pessoas que estudaram essas ferramentas e esses métodos para poder construir ali aquele trabalho que, querendo ou não, vai ter um viés educacional, vai ter um viés de construção imagética, de mentalidades, no que diz respeito ao pensamento das pessoas sobre a história e sobre a historiografia. E esse preâmbulo inteiro é porque esse é um ótimo documentário, que foi recentemente lançado na Netflix. Ele, na realidade, é um mini documentário, ele tem 6 episódios, se eu não me engano, 5 ou 6 episódios, agora eu fiquei na dúvida, de 26 minutos apenas, onde eles vão tratar dos diversos conflitos que o Brasil esteve envolvido no decorrer da sua história, né, como um todo. O primeiro episódio vai tratar dos conflitos coloniais, né, que foi justamente quando a invasão portuguesa acontece na América, tanto a portuguesa quanto a espanhola e alguns outros países da Europa também. Mas especificamente eles vão passar um tempo muito bom falando sobre os conflitos com os indígenas do sertão. Não sei se vocês já ouviram falar, tem um livro que ele é muito popular dentro da academia de história, mas não é necessariamente popular nos ambientes fora dele, que é o Guerra dos Bárbaros. Porque esses indígenas, né, que eram dessa região do sertão, eram mais agressivos, né, mais relutantes à presença do conquistador europeu, e eles engajaram numa batalha, né? E como eles eram muito selvagens, no olhar branco, esse nome, né, eram os bárbaros, índios bárbaros, e por isso a Guerra dos Bárbaros. O nome do autor desse livro é o Pedro Puttoni, é um dos historiadores de história do Brasil mais populares, especialmente quando você está falando aí de Brasil colonial. Por sinal, essa obra, Guerra dos Bárbaros, é uma das minhas inspirações para a literatura. Assim, eu tenho muita vontade de trabalhar com ficção histórica dentro desse ambiente do Guerra dos Bárbaros, porque é magnífico. Mas para além disso, né, vai falar sobre as guerras contra as populações de escravos, né, contra os quilombos, especificamente a Guerra de Palmares, vai falar sobre a Guerra do Paraguai. Então ele vai elaborar ali, trabalhar vários desses conflitos do que aconteceram na história do país, com a presença de historiadores, não só historiadores, mas historiadores especialistas naquele determinado assunto, né? Então, a história, é importante a gente sempre ter em mente que ela é uma disputa, né? Durante muito tempo, a narrativa, né, a história que era contada, a história antes dela se tornar uma disciplina acadêmica dentro do ambiente da universidade, a história ela era uma ferramenta. E ainda permanece sendo, mas antes ela era apenas essa ferramenta. Então a história era contada por quem vencia as batalhas, a história é a história dos grandes heróis, dos grandes nomes, dos grandes símbolos, dos grandes momentos. Então essas eram as histórias que ganhavam, que sobreviviam, né? Eram os personagens que sobreviviam ao tempo. Os grandes reis, os grandes imperadores, os heróis de guerra. Isso era a história. Hoje em dia, ela como disciplina acadêmica, ela tem um cuidado muito maior de tentar buscar ali, tanto através de material arqueológico, quanto de material documental, buscar outras vozes e outros olhares que também compõem a história. O povo é uma parte essencial da história que, na maioria das vezes, é excluído e desaparece dela, né?
E justamente por a história ser essa disciplina que é muito disputada e que todos nós, de certa forma, temos uma voz dentro dela, porque somos agentes da história, né? Como seres humanos vivos e sencientes dentro da sociedade, somos agentes da história, ela é esse elemento muito disputado. E, obviamente, quando você tem aí uma transição de poder, uma mudança de viés político dentro de uma sociedade, vai se haver uma tentativa de reescrever a história, repensá-la e mudar o viés dela. E é isso que, por exemplo, vários movimentos de direita conservadores do país têm tentado fazer com a história do Brasil, né? Resgatar uma história de, por exemplo, em vez de você pensar a invasão do português no Brasil como o que de fato é, que é uma invasão, você pensar no grande herói conquistador português que veio para civilizar os povos selvagens da América. Você está entendendo que essa narrativa ela já existiu, né? Essa era a narrativa predominante da nossa história durante muito tempo, até que a disciplina da história vai se debruçar e vai tecer um olhar crítico e vai passar a não enxergar mais essa presença de um colonizador europeu dessa forma. Esse é um documentário que eu gostei bastante justamente porque ele vai dar luz a muitos desses conflitos, né, que para muitas pessoas que talvez tenham visto dentro da própria escola de maneira meio idealizada, através do olhar crítico do historiador. Então, assim, é muito importante, especialmente nos tempos de hoje em dia, você tomar cuidado com quem está contando aquela história. Você buscar as referências de onde ela vem, de quem está produzindo o material, de quem qual é a ideia por trás. Porque, como eu disse, por ela ser esse objeto que vai formar mentalidades, formar opiniões, a história acaba sendo apropriada de diversas formas e ela vai ser apropriada de diversas formas porque, como eu falei, é um campo de batalha. Obviamente, a ciência ela não é opinião. Né? A ciência, que por sinal é um dos grandes problemas que a gente tem tido hoje, né? Que ela tem virado muito ambiente de opinião, a gente tem uma ascensão real de pessoas que acreditam no terraplanismo, que são contra vacinas, e a história é um objeto dos mais fáceis de se contestar nesse sentido, porque você sempre vai ter um avô que viveu na ditadura militar e na ditadura não era ruim. Você vai ter sempre uma pessoa que vai dizer que no período da escravidão os escravos negros escravizavam outros escravos negros. E não contextualizar essas coisas, não explicar profundamente essas coisas para que a gente entenda quais são as diferenças. Então, aqui é uma indicação de um historiador para vocês, público, que tem interesse em conhecer um pouco mais da história do Brasil. Esse é um documentário excepcional. E se você quer se aprofundar e buscar ainda mais, peguem as bibliografias daquelas pessoas que participaram desse documentário. Tem vários professores, vários doutores em história que estão ali e tem um currículo muito grande com suas próprias produções acadêmicas que pode ser uma ótima base para você, talvez, estudar e conhecer um pouco mais da história desse país. Então eu estou muito feliz porque é um documentário de história bom no meio de um mar de documentários terríveis. Fica essa indicação para vocês. A gente se vê na próxima e tchau.